Programa Aos Pés de Jesus, com o reverendo Otoniel Martins. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, e hoje eu estou substituindo o pastor Otoniel Silva Martins, que é aquele quem conduz o programa Aos Pés de Jesus há tanto tempo. O pastor sofreu uma pequena queda, está tudo bem com ele, está se recuperando, mas ele me pediu que o substituísse hoje com grande responsabilidade. Estamos aí no contexto do Natal, então nós vamos meditar, e o tema que nós temos aí pela frente é Feliz Natal, Deus é conosco, porque o Senhor Jesus se faz presente nas nossas vidas como o nosso Salvador. Ele é o verdadeiro sentido do Natal. No dia 25 de dezembro, às 19h30, acesse o YouTube através do canal da Igreja Presbiteriana IPF TV e assista conosco ali a cantata que o grupo Candeia vai nos trazer, a glória do Natal. Então, você é o nosso convidado, dia 25, 19h30, acesse pelo YouTube e acompanhe a celebração do Natal. Nós queremos agradecer a você que tem sempre prestigiado e acompanhado Aos Pés de Jesus. Este programa é um instrumento que Deus tem usado para abençoar muitas vidas, falando sempre da palavra de Deus e divulgando o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar e vamos seguir com o programa, contando aí com a sua divulgação. Fale desse programa, ore por esse programa, contribua com esse programa, porque ele tem sido um instrumento abençoado e abençoador nas mãos de Deus. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, nós te adoramos. Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos que não há outro Deus senão o Senhor. Cremos na salvação que é revelada através de teu Filho, Cristo Jesus. Por isso ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esclareça as nossas mentes, que abençoe este programa, que este programa, Senhor, seja hoje o portador de uma mensagem maravilhosa, a mensagem maravilhosa de que Cristo Jesus, teu Filho, é o nosso Salvador. Nos ajude, Senhor, a celebrarmos o verdadeiro sentido do Natal, que é a salvação que nos é revelada através do teu Filho, que nasceu naquela noite, naquele dia todo especial, nos trazendo, Senhor, uma boa nova, uma boa notícia de reconciliação. O Senhor restaurou a nossa comunhão com o Senhor através do teu Filho. Muito obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, Deus já
a palavra de Deus. Feliz Natal, Deus é conosco. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 1, versículo 23, que nos diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A tradição cristã considera Mateus, cujo nome significa dom, dado como presente, o autor do evangelho que inicia o Novo Testamento. Ele também é chamado como Levi, em Lucas no capítulo 5, versículo 27, e em Marcos capítulo 2, versículo 14, ele é referido como sendo filho de Alfeu. Embora sendo judeu, trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, quando foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Podemos ver isso lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, e depois no capítulo 10, versículo 3. Logo no capítulo 1, Mateus registra a genealogia real de Cristo, e no capítulo 2, ele narra a história dos magos do Oriente que foram a Jerusalém porque queriam adorar o menino nascido como o rei dos judeus. Nos capítulos 3 a 25, Mateus narra o início do ministério terreno de Jesus, seus ensinos, seus milagres, o chamado e o relacionamento com os discípulos, as confrontações à falsa religiosidade e as profecias sobre os últimos dias do mundo. Nos capítulos 26 e 27, então o evangelista registrou os planos contra a vida de Jesus até a sua prisão, tortura e execução na cruz, porque o mundo não aceitava o reinado de Jesus. No capítulo 28, o último capítulo do evangelho, então Mateus finalmente descreve a ressurreição de Cristo, que o confirma como o verdadeiro rei que envia seus servos ao mundo através da grande comissão. Deve ser marcante para quem lê Mateus observar que ele encerra seu evangelho com a promessa viva de Jesus em Mateus no capítulo 28, na parte B do versículo 20, porque ali nós podemos ler as palavras de Jesus dizendo: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E é justamente a presença real de Jesus que nós celebramos, não somente nesses dias considerados como contexto do Natal, mas sempre, porque Ele é o Deus vivo que está sempre conosco. Cronologicamente, o Evangelho de Mateus não foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, pois possivelmente foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Embora escrito depois do ano de 50 depois de Cristo, Mateus foi colocado iniciando o Novo Testamento, fazendo uma espécie de ponte com o que está no Velho Testamento, pois ele apresenta aos judeus Cristo Jesus como centro de uma mensagem destinada ao mundo todo, com as promessas cumpridas de acordo com as antigas profecias do Antigo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 23, que nós acabamos de ler, está de conformidade com Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por isso, a verdadeira saudação natalina por parte dos cristãos, mesmo não se sabendo qual foi a data precisa do nascimento de Jesus, deve ser esta: Feliz Natal, Deus é conosco. Para os cristãos evangélicos, o nascimento de Cristo Jesus no momento do parto foi igual ao de todos os seres humanos, porém a sua concepção foi miraculosamente diferente, ou seja, através do parto natural, Jesus veio à luz. Porém, antes, no momento em que ele foi gerado, não houve relação sexual para isso. Foi uma operação totalmente miraculosa do Espírito Santo no útero de Maria, uma jovem virgem, muito temente ao Senhor, conforme nós podemos ler em Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 25, na revelação que foi dada a José. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Através de Maria, o Verbo se fez carne, ou seja, o que era promessa, o que era somente palavra, o que era verbo, se tornou gente como a gente e habitou entre os seres humanos para ser o nosso Emanuel. Emanuel, que não é um nome propriamente dito, mas um título, uma designação que quer dizer Deus conosco. A palavra de Deus tem profecias a respeito disso no Velho Testamento, como acabamos de ver ainda agora em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. As palavras são repetidas: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Essa profecia foi proclamada mais ou menos 700 anos antes do seu cumprimento no Novo Testamento. Nós podemos conferir isso nos Evangelhos. A Bíblia nos informa que Maria deu à luz ao Messias ainda sendo virgem e que somente se uniu a José como sua mulher, tornando-se com ele uma só carne, algum tempo depois, conforme nos ensina claramente o texto de Mateus, capítulo 1, versículos 24 a 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A raça humana havia caído diante de Deus desde o pecado de Adão e Eva, seus representantes originais, conforme a Bíblia nos ensina. E com isso, se rompeu a comunhão entre Deus e a humanidade. Não havia nenhum meio pelo qual a salvação e o retorno à comunhão com Deus pudesse ser realizado que não fosse por meio de um sacrifício puro e santo. Somente o próprio Deus poderia fazê-lo. Porém, como seria isso se não percorresse o caminho dos pecadores, mesmo sem jamais pecar? A salvação é obra estritamente divina, movida pela graça misericordiosa de Deus, e só poderia ser realizada pelo Filho de Deus, como podemos aprender na pergunta 46 do Catecismo de Westminster. A pergunta é: qual foi o estado da humilhação de Cristo? E a resposta que nós aprendemos é: o estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. Nós podemos ver isso em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 e 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E ainda podemos aprender com a pergunta seguinte, com a resposta da pergunta 47. Como se humilhou Cristo na sua concepção e nascimento? E a resposta é esta: Cristo humilhou-se na sua concepção e nascimento, em ser desde toda a eternidade o Filho de Deus no seio do Pai, quem aprove no cumprimento do tempo tornar-se Filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Esse ensino está baseado em João 1,14, João 1,18, Lucas capítulo 2, versículo 7. A própria Maria, a mãe de Jesus, a jovem humilde, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, nossa amada irmã e serva de Deus, num passado distante, deixa bem claro a dependência total da raça humana do ato bondoso de Deus, quando ela exclama em Lucas no capítulo 1, versículos 46 a 49. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Estamos às vésperas da data em que tradicionalmente boa parte do mundo comemora o Natal. Então, leia atentamente os textos de Mateus capítulo 1 e Lucas capítulos 1 e 2 e então compare com o que se fala hoje sobre o Natal. Crendo naquilo que está escrito na Bíblia, a verdadeira mensagem natalina deve ser considerada como uma boa notícia sobre a salvação que Jesus trouxe ao nascer naquela noite. Nós podemos nos lembrar de João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, nasceu do ventre de uma mulher e para validar a salvação, ele não deixou de ser Deus, mas veio habitar entre os pecadores, porém sem jamais pecar, revelando-se assim o Deus homem, que além do amor divino que busca o perdido para salvar, prova que ele é soberano sobre todas as coisas a fim de cumprir os seus eternos propósitos. Jesus é Deus e homem, revelado como Deus, Filho na Trindade, o Filho de Deus que mesmo antes da encarnação sempre viveu em comunhão eternal com o Pai e com o Espírito Santo. No entanto, tendo se submetido voluntariamente como servo, tomando a forma humana para nascer na noite do verdadeiro Natal, trazendo a salvação a todos aqueles que nele crerem. Por isso, nessa mensagem natalina, falando em nome do pastor Otoniel, o programa Aos Pés de Jesus convida você, querido telespectador, querida telespectadora, a confirmar a entrega da sua vida a Deus, confessando Jesus, o Rei dos Reis, como seu único e verdadeiro Salvador. Mas se você já o fez, glorifique e sirva ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Anuncie que Ele é o Filho de Deus. Por outro lado, se ainda não o fez, esta é uma oportunidade preciosa. Abra o seu coração. Deixe a luz da salvação em Cristo Jesus entrar em sua vida. Leia e medite o que está escrito em João capítulo 1, versículos 12 a 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse será de fato um Feliz Natal se Cristo Jesus for celebrado, for adorado, for anunciado como o Emanuel, o Deus conosco. Se Ele for realmente a luz da salvação, brilhando incessantemente dentro dos nossos corações e resplandecendo diante do mundo através das nossas vidas, então nós podemos dizer: Feliz Natal, Deus é conosco. A Palavra de Deus. Meu prezado amigo, você já baixou o nosso aplicativo? Se ainda não fez, pode fazê-lo agora, como também pode nos acompanhar no canal do YouTube. Fique sempre aos pés de Jesus conosco.
Graças a Deus. Como eu disse no início, é um privilégio poder substituir o pastor Otoniel, mesmo que nessa circunstância. Mas ele está bem, está em casa, está repousando, e eu quero pedir que você ore por ele também. A incumbência que ele me deu foi essa mensagem que nos fala Jesus como o verdadeiro sentido do Natal. Feliz Natal, Deus é conosco. Vamos compartilhar essa mensagem de que o Natal, na verdade, fala da salvação em Cristo Jesus. Nós queremos sempre estar com as portas abertas da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, que fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 1636, mas também dizer a você que procure uma igreja evangélica que sirva ao Senhor nesses dias agora, no contexto natalino, no final do ano. Leve a sua família para ouvir a palavra de Deus, para desfrutar da comunhão com o povo de Deus. Eu quero orar nesse momento, encerrando o nosso programa, mais uma vez agradecendo a Deus por esta oportunidade, e quero pedir aos irmãos que orem pelo pastor Otoniel, pela sua recuperação. Ele está bem, mas está se recuperando, teve aí uma queda, mas nada de grave. Ele conta com as orações dos irmãos e pede também que os irmãos orem pelo pastor Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está internado juntamente com a sua esposa lá em São Paulo, diagnosticado com Covid. Mas nós estamos orando também pelos nossos queridos irmãos Sinésio e Aurineide, Zuleide e Alencar. Estamos intercedendo pelo Lucas, que é o netinho da nossa irmã Detinha. Estamos orando pelo Adriano Saboia e pelo Adilson, irmão da Genilda, e outros mais que têm sido colocados diante do Senhor. Estamos orando pelos idosos de uma forma geral, pelas irmãs, as queridas irmãs lá da Leia, e orando por aqueles queridos irmãos que ficaram enlutados durante o ano de 2020. O ano 2021 está se aproximando e nós continuamos intercedendo pela sua vida e contamos também com as suas orações. Vamos orar. Deus amado, nós queremos agradecer mais uma vez pela instrumentalidade que a inteligência do homem pode criar, pode inventar, porque é fruto, Senhor, da criação à imagem e semelhança que o Senhor fez. Por isso é que nós temos todos esses recursos onde a Tua palavra é pregada, Senhor, e é anunciada como é feito através deste programa. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos queridos irmãos aqui citados, outros mais, Senhor, que estão sendo alvos das intercessões, porque estão lutando com problemas na saúde, ou com problemas familiares, ou com problemas materiais. Deus amado, contamos com a Tua misericórdia. Que o Senhor ouça as orações do Teu povo. Temos intercedido pela nossa nação, Senhor, nesse contexto que nós estamos vivendo, que o Senhor levante o Teu povo, aqueles que creem no Teu nome, para testemunhar uma fé viva e verdadeira no Senhor. Que esse tempo agora em que se comemora o Natal, a Tua igreja fale da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus amado, nós queremos agradecer por este ano que está se encerrando e queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a nossa esperança está renovada no Senhor pelo ano que se aproxima. Nós cremos que o Senhor é o Deus que está sempre conosco e que jamais nos abandonará. Em nome de Jesus. Amém. Programa Aos Pés de Jesus, com o reverendo Otoniel Martins.